Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Contexto Original. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um trecho de Êxodo, do capítulo 13 até o 16. Meados do capítulo 13 até o 17, na verdade. Esse trecho ele é abordado na Parashá Beshalach, dentro do judaísmo e do judaísmo messiânico. O que é uma paraxá? Para você que está chegando aqui agora e ainda não entende esses termos, eu vou deixar uma tradução rápida. E já fica de referência nos próximos vídeos, eu vou sempre deixar os significados nas descrições, para não comer muito tempo do vídeo em si, com traduções frequentes. Confie em mim, ao longo do tempo, vocês se acostumam e vão começar a saber o que cada termo do hebraico significa e vai ser mais fácil. No hebraico tem um ditado que fala que tudo no começo é difícil. Eu vou ver se eu consigo falar aqui em hebraico essa parte. Eu sou novo nesse estudo, então é um pouco difícil. Eu tenho que pegar ainda a transliteração, mas eu vou tentar. Kol Halot Kashut. Pode ser que eu esteja falando aí alguma coisa errada, mas teoricamente essa frase da forma certa ela quer dizer que todos os começos são difíceis, mas a gente não fica preso nos começos. Os começos realmente são difíceis, não tem como evitar, mas faz parte do processo. E processo é uma parte que a Parashá Beshalach fala bastante. Parashá. O que é Parashá? Parashá é a divisão de estudo semanal que tem dentro do Velho Testamento, ou do Tanakh, no hebraico, que foi feito essa divisão por todos os sábios do judaísmo para dividir esse espaço de conhecimento do Pentateuco, os 5 primeiros livros, juntamente com a Haftarah, que é os outros livros que complementam a Tanakh, ou também conhecido como Velho Testamento. Então, quando a gente fala de Parashá ou Parashut, a gente está falando dessas porções semanais. Parashá, no caso, é o singular e Parashut é o plural. Dentro do hebraico, a gente vai ver bastante isso. Algumas palavras, quando vão pro plural, elas entram com esse shut, ou o ot, na verdade, no final, o shut não, mas o ot no final, ou im. No caso dos midrashes, por exemplo, que são partes da Torá oral, o plural de midrash é midrashim. Então é comum isso acontecer e vocês ouvirem isso nesse canal. Dito isso, vamos ao estudo em si. Essa paraxá Beshalach, ela trata sobre o ponto onde o povo hebreu se encontra na frente do Mar Vermelho, com o exército egípcio atrás deles, vindo loucamente para pegar eles na porrada, com a licença do termo, porque eu sei que é um assunto sério, mas nem por isso ele precisa ser engessado e pesado.
E quando chega ali na beira, eles veem que não tem uma saída. Se vocês estão ouvindo isso, é a minha gata. Ela dá umas travadinhas às vezes. Mas é normal, gente, ela tá bem. É que ela tem rinite. Enfim, quando eles chegam na beira, o que acontece ali é que a reação do povo se divide em quatro, segundo o Midrash. Uma parte do povo ficou meio surtado e queria simplesmente se jogar no mar, quase que um suicídio coletivo, parece. Uma outra parte queria se juntar e lutar contra o exército egípcio, o que, convenhamos, também seria um suicídio coletivo. Mas tinha uma outra parte, a terceira parte, que queria ajoelhar e orar, ou também, como é muito comum ouvir dentro do judaísmo, rezar. Eu sei que quem vem da igreja evangélica fica um pouco receoso com essa palavra, porque ela vem da igreja católica, para quem está dentro do protestantismo, mas não se assustem, é normal no judaísmo e tá tudo bem. Orar, rezar, não tem diferença. Não dentro do judaísmo messiânico ou do judaísmo tradicional. Bom, pelo menos eu acho que no ortodoxo não tem. Eu não posso falar porque eu não frequento. Mas eu acredito que é. Enfim, eles queriam rezar. E apenas isso. E teve a quarta parte, representada por um príncipe. O príncipe Nahshon Ben Aminadav. De novo, com perdão aí do vocabulário, é um pouco difícil ainda para mim algumas palavras. Esse príncipe é o príncipe de Erudá, ou seja, Judá, né, da tribo de Judá. E ele tomou uma atitude diferente. Ele decidiu ouvir diretamente o que Deus estava falando quando ele fala através de Moisés, diga ao povo que marche, e ele realmente marchou para dentro do rio. E segundo o Midrash, ele foi marchando até assim, para dentro do rio até a água chegar pelo menos no queixo. Alguns sábios dizem que é queixo, outros dizem que pode ser até o nariz. Mas em resumo, até o limite. E quando chegou nesse limite, pela ação de fé dele, então o Eterno interviu e fez o milagre que a gente conhece de abrir o mar vermelho. Uma curiosidade aqui, segundo os Midrashim, não foi uma abertura única, foram 12 aberturas, uma para cada tribo. E as tribos passaram. O que isso faz a gente entender? E o que faz a gente se perguntar muitas vezes? Uma vez eu ouvi em uma música que uma música secular, mas o músico ele escolheu um pedaço de uma pregação como introdução da música dele. E nessa pregação o pastor falava assim: fé para avançar a gente tem, mas e fé para perder? Quem você é quando Deus te faz perder? Isso ficou na minha cabeça. E é sobre isso que, em partes, essa paraxá quer falar. Sobre quem a gente é quando
Deus coloca a gente no nosso limite e a gente acha que vai perder. E, por incrível que pareça, isso não acontece só com a gente, não aconteceu também só com o povo hebreu. É um padrão. Se a gente olha na Haftarah, Haftarah é o complemento da Parashá dentro da Tanakh, o Velho Testamento, mas fora do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, a Torá. A Haftarah, ela é pré-estipulada já realmente ligada a Parashá. E a Haftarah dessa porção, dessa Parashá de Bechalach, é sobre a parte de Juízes onde fala de Débora e Baraque, em Juízes 4 e 5, onde o povo estava numa situação sem saída também. O povo hebreu mais uma vez sendo colocado no limite, mais uma vez sendo forçado a limites sobre-humanos, por permissão e até acredito que por vontade mesmo de Deus, não só permissão. E nesse ponto também acontece um milagre, porque dentro desse período não tinha uma possibilidade do exército hebreu vencer os seus inimigos. Era humanamente impossível, assim como seria humanamente impossível passar pelo Mar Vermelho. E mais uma vez veio o milagre. E aí você pode estar me falando assim, pô, mas não dá para falar que é um padrão se são só 2 referências. Então eu te trago mais uma referência, agora da Brit Hadashah, também conhecida como o Novo Testamento, onde em 2 Coríntios 8, Shaul, também conhecido como Paulo, ele fala sobre a comunidade de Corinto que estava na Macedônia e estavam sendo provados ali com profunda pobreza, e ainda assim eles tinham muita generosidade. Eles iam além do que podiam para poder dividir entre eles e se manterem unidos e vivos. E nesse ponto a gente consegue até conectar de volta onde o povo estava no deserto, que o maná ele vinha na medida certa. Ele não faltava e não sobrava. Era exatamente o que era necessário. E dependia muito das pessoas. Existem midrashim que falam que o maná ele tinha o sabor que a pessoa queria que tivesse. E não necessariamente todos os dias ele precisava ter o mesmo sabor. Se hoje eu tivesse com vontade de comer pudim, eu poderia comer pudim. Eu poder comer pudim não, mas o maná teria gosto de pudim. E se eu entendesse isso e amanhã eu quisesse comer carne, o maná teria gosto de carne. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Não estou dizendo que, né, ele virava carne, virava pudim, mas o gosto em si. Porque pela cultura e pelo conhecimento dos sábios judeus, ele continha nutricionalmente tudo o que a gente precisava, mas o seu sabor era de acordo com o que a gente pensava ali. A gente que eu digo o povo hebreu.
E o povo começou a reclamar porque não sabia aproveitar isso, não sabia usar esse sustento da forma certa e com a mentalidade certa. Mas aí é um outro papo. Vamos seguir nessa parte da Paraxá, melhor, na Brit Hadashah. E Shaul também avisa em Coríntios 1:10 sobre justamente esse risco de a gente não saber aproveitar a vitória ou não saber aproveitar o maná, onde ele usa de exemplo a situação daquela época, onde a comunidade vivia numa cidade rica, portuária, cheia de templos, banquetes ligados à idolatria, e ao mesmo tempo as pessoas experimentando dons espirituais, ensinos, uma saída real do mundo pagão, ao mesmo tempo que inseridos dentro do mundo pagão. E algumas pessoas ali as opiniões se dividiam. Algumas pessoas já achavam que carne é carne, não tem problema se é oferecida a um ídolo ou se não é. Outros já olhavam diferente, já viam que se foi oferecida a um ídolo a gente não pode comer. Mas justamente esse se deixar levar pelo brilho que aparece em alguns momentos da vitória foi que o levou a alguns problemas. E era o que Shaul estava alertando nessa parte de Coríntios 10. E aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com o limite? Tem a ver em Coríntios 2, não, em 2 Coríntios 8, onde o povo estava no limite da pobreza. Não tem uma ligação real, explorada e confirmada que os excessos que Paulo comenta em Coríntios 1:10, em 1 Coríntios 10, desculpa, às vezes eu confundo, tem uma relação com o que acontece em 2 Coríntios 8, mas a gente enxerga esse limite de novo como uma forma de testar o povo, mas não testar para Deus quer saber o que o povo vai fazer, porque ele já sabe, mas ele quer que a gente veja dentro do nosso limite. E é difícil pra gente às vezes isso. No meio do turbilhão ali do furacão, a gente conseguir parar e observar para nós mesmos. E para conseguir fazer isso, a gente tem que estar com uma fé muito estabelecida, uma fé sólida. Assim como a fé daquele príncipe de Judá, quando ele resolveu marchar mar adentro. Mesmo o mar ainda não mostrando nenhum indício de que ele abriria. Ele confiou na palavra e foi mar adentro, até o limite. E aí você pode falar, tá, mas aí você está só fazendo uma correlação. Não tem como afirmar mais nada. Não dá para sustentar esse padrão.
E aí eu te convido para ir comigo para Lucas 2, onde mostra de novo esse padrão. E aqui é necessário ter uma sutileza de visão para conseguir enxergar esse padrão, porque ele é mais profundo. E quanto mais profundo está o segredo, mais sutileza é necessário para enxergar. É como se a gente estivesse em um laboratório. Quanto menor o objeto que a gente quer estudar, mais potente, mais sensível é o. Eu esqueci o nome. É tipo um binóculo pequeno de laboratório. Vocês sabem o que que é, mas eu não lembro a palavra agora. Aquele instrumento de cientista lá que aumenta as coisas. Ai, que gafe. Acontece. Vamos seguir. Quanto menor é o objeto de estudo, mais preciso e mais sutil e delicado é a tecnologia que vai conseguir captar isso. Da mesma forma, são as lições espirituais. Quando Jesus nasceu, Deus levou ao limite a família do Messias. Tava tudo complicado. E ainda assim, eles prestaram o sacrifício que estava constando na lei que era para ser feito. Mesmo sem dinheiro, mesmo com perseguição, eles mantiveram a fé e fizeram o que tinha que ser feito. Ah, mas é muito subjetivo isso. Eu quero algo mais claro. Então vamos para João 19. Ali Yeshua chega. Yeshua, para quem não sabe, é Jesus em hebraico. Yeshua chega no ponto mais complicado da sua vida, que é quando ele é preso. E ali, para quem estava vivendo naquela época, ele ser preso e crucificado era diferente de como a gente vê hoje. A gente vê como a salvação. Eles, naquela época, viam justamente o contrário, como o fim da possibilidade da salvação. Mas aí entra as sutilezas, onde os outros dois que seriam crucificados junto com Jesus, depois de pregados na cruz, foi quebrado as pernas deles. Mas Jesus não. Na vez de Jesus, optaram por não quebrar as pernas dele. E isso cumpre o que está escrito, que nenhum osso do Messias seria quebrado. Então eles usaram uma lança e furaram ele no lugar de quebrar as pernas. E ali, apesar da sutileza, ainda assim parecia o fim até a ressurreição. Mas na ressurreição, mais uma vez, se repete o padrão de ir até o limite do possível para o impossível poder acontecer pelas mãos do Eterno. E em Apocalipse 15 isso
vai mais uma vez reforçar esse padrão quando Yohanan, também conhecido como João, vê um mar de vidro misturado com fogo e vê os que venceram o sistema do mal cantando o cântico de Moshe, também conhecido como Moisés, e o cântico do Cordeiro, o Mashiach. É como se a travessia do mar, lá no Velho Testamento, o cântico de Débora depois da batalha e a obediência de Yeshua na cruz se encontrassem ali, num último cântico. E quem está de pé diante desse mar de vidro não é quem nunca passou por pressão, mas quem atravessou o mar, enfrentou as guerras, resistiu à tentação e não relaxou depois da vitória. Continuou firme e fiel na batalha junto com o Eterno. É esse o texto que é estudado nessa paraxá de Beishalach. E essa a reflexão que eu compilei de alguns rabinos e os midrashim, alguns comentários de sábios. E se vocês quiserem, comentem aqui que eu deixo todas as referências para vocês olharem e estudarem com calma. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.